Fala pessoal, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. Hoje a gente vai falar sobre aceleração de startups, mas antes da gente revelar quem é o nosso convidado, aqui vai o recado do nosso patrocinador. No Asas você encontra soluções que aceleram e simplificam a gestão financeira da sua empresa, além de reduzir a inadimplência com lembretes automáticos de cobrança para os seus clientes via WhatsApp, SMS, e-mail ou robô de voz. Tudo em poucos cliques. Acesse asas.com, lembrando que Asas escreve A-S-A-A-S, e conheça a conta digital completa para empresas. Dado o recado, então, do nosso patrocinador, o Asas, chega a hora de revelar quem é o nosso participante. Felipe, seja muito bem-vindo e conta para o pessoal quem é o Felipe. Conta um pouco também sobre a UOL Aceleradora. Legal, Cris. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Como tu já me apresentou, sou o Felipe, sou o COO na UOL. Então, antes de falar um pouco da UOL, falar um pouco do Felipe, eu trabalho nesse ecossistema de startups desde que eu me conheço por profissional. Então, eu estou há 10 anos já trabalhando na própria UOL. Então, comecei minha carreira profissional dentro da aceleradora como estagiário. Como eu costumo dizer, PPTO, pau para toda obra. E ajudei a construir bastante coisa dentro da aceleradora. Eu sou formado em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fiz algumas certificações ao longo da minha carreira em Venture Capital, em gestão de programas de aceleração lá nos Estados Unidos com a 500 Global. A UOL é uma aceleradora de startups que, como eu falei, nasceu em 2013, então a gente está há mais de 10 anos investindo e acelerando startups no seu estágio bem inicial. A gente costuma falar que, quando a gente fala em early stage, tem alguns fundos de venture capital que também investem em early stage, às vezes surge uma confusão do que é o tal do early stage. Então, para deixar claro assim, o estágio que a UOL investe, a gente costuma brincar que então, se tem fundo de venture capital investido no early stage, a gente investe no super early stage, que é a partir do momento que a startup sai do PowerPoint. A partir do momento que a startup sai do PowerPoint, ou seja, sai do nível da ideia, ela já pode conversar com a aceleradora, conversar com a UOL, para entender se faz sentido, de fato, uma aceleração, um investimento anjo. Tô comentando um pouco do que é o trabalho da UOL, É uma aceleradora que investe um ticket anjo, Então, um ticket de 100 a 400 mil reais hoje. E qual é que é o benefício de você levantar um investimento anjo, por exemplo, com a UOL e não com o anjo individual? Porque na UOL você vai ter o acesso e a mentoria, o smart money de 378 investidores anjo. E aí eu não posso, não vou detalhar o perfil dessas 378 pessoas, mas é um perfil bem heterogêneo, que você consegue acessar diversos mercados, uma experiência muito diversificada em diversos setores da economia. Mas acho que o principal valor dentro desse Smart da UOL está dentro do perfil empreendedor que a gente tem dentro desse grupo. Então, nós já temos hoje, por exemplo, 24 founders de startups que foram aceleradas pela UOL hoje como investidores. E isso nos deixa muito orgulhosos porque a gente conseguiu ajudar esses empreendedores a fazer essa trajetória de empreendedor a investidor. Então, esse Smart que a gente comenta desses anjos é o que a startup consegue acessar de uma forma multiplicada se você fosse comparar ela levantando grana com um anjo específico que vai conseguir talvez ter uma especialização em um mercado, uma rede de contatos. Então a gente consegue multiplicar esse smart money por 378, Então através e só com um contrato, Então a gente só entrega para a startup o lado bom de ter 378 sócios. Então a gente não é só o dinheiro, Não é só a grana que a gente investe. Eu acho que o principal valor, o ativo da UOL, como eu comentei, está nesse grupo de investidores, está nesse smart money que a gente consegue entregar e também na comunidade de founders. Ao longo desses mais de 10 anos, a UOL já investiu em 153 startups de diversos setores da economia. Enfim, é uma aceleradora agnóstica de tese, de mercado. Então, todos os setores a gente olha. E boa parte, acho que quase 70% desse portfólio é SaaS B2B, porque de fato é o modelo de negócio mais recorrente que a gente mais vê no ecossistema brasileiro aí de startups. E dessas 153 startups, nós já fizemos algumas saídas, acho que bem exitosas, digamos assim. Nós participamos do case da Squid, uma startup de São Paulo que desenvolveu uma plataforma de influenciador, de gestão de influenciadores de marketing.
Fizemos uma saída bem legal para a Localweb por mais de 500 milhões de reais, contando o earnout. Fizemos a saída da Movidesk, que é um SaaS B2B, foi vendida para a Zenvia, que é uma empresa brasileira aberta em bolsa lá nos Estados Unidos, por quase 700 milhões de reais. Fizemos o exit da Notaí para o iFood. Então a gente já tem acho que já temos um track record aí bem consistente ao longo desses 10 anos. E acho que o que mais nos orgulha, como eu comentei no início, é os founders de Squid, Movidesk e a Notaí, e os founders das outras startups que a gente já fez saída, que já tiveram sucesso, hoje são investidores na Wall e podem estar ajudando os empreendedores que estão lá no início da aceleração, no início da sua jornada. E acho que esse que é o grande sonho aí no futuro, a gente continuar construindo, né, uma aceleradora de founders investindo em outros founders. Legal, muito legal a trajetória da Wall. E muita coisa, né? Muita experiência nesses 11 anos, a gente pode dizer assim. Mas, Felipe, queria que tu explicasse para quem está nos ouvindo e não é tão familiarizado com esse tipo de investimento, né? Como é o processo de uma aceleradora? Legal. A gente, na aceleradora, na Wall, a gente tem... A operação da aceleradora ela é dividida basicamente em seleção de startups, aceleração e depois a parte de ongoing, de portfólio, que a startup já passou pela aceleração e depois ela vai pensar nos seus próximos passos. Então, a gente divide a operação da Wall basicamente nessas três áreas. Falando especificamente da aceleração, né, que é tirando assim, depois que a startup passou pelo processo seletivo, que se a gente quiser a gente pode cobrir aqui depois como é que funciona, mas a partir do momento que a startup entra na aceleração, é onde a Wall é o coração do negócio, é o coração da aceleradora, porque de fato é onde a gente vai ajudar ela, principalmente aí no caso da Wall. O grande objetivo dos nossos programas de aceleração, digamos assim, é o Product Market Fit. Então, a gente já começa, da nossa interação com o founder, a gente já começa a estimular que esse founder ele atinja esse Product Market Fit, que, dependendo do modelo de negócio, dependendo do estágio que ela entra, pode ser um pouquinho diferente os indicadores que ela vai ter que atingir para, de fato, mostrar evidências de PMF. Como é que funciona a rotina? A partir do momento que a startup entra, né, ela é aprovada no processo seletivo, a gente, obviamente, passa por uma parte burocrática, tem uma parte de due diligence que a gente acaba fazendo para investigar ali se não tem algum esqueleto no armário, como a gente costuma brincar. E até aqui vai uma dica para quem está nos ouvindo e ainda não ouviu nossos episódios sobre due diligence. Então, após eu ouvir esse episódio... Volta lá e ouve também, que tem bastante dicas. Importante. E a startup, quando chega já com a documentação e com os materiais ali mais preparados, acelera a assinatura do contrato. Porque a gente precisa formalizar, né, para a gente poder começar a aceleração. E aí, depois que a gente vence essa parte burocrática, a gente tem, basicamente, dentro da aceleração, 4 etapas que a gente vai cumprir ao longo dos 12 meses que a gente vai ficar acompanhando essa startup de forma mais próxima. Primeira etapa é uma etapa que a gente chama de Dig Deep, ou seja, é uma etapa que a gente vai mergulhar na startup ao longo de 2, 3, 4 reuniões para poder aplicar principalmente o nosso framework de Product Market Fit para entender em que estágio que aquela startup está. Qual é o perfil de cliente ideal, se ela já está conseguindo identificar quem é esse cliente, se o produto dela está apresentando retenção, em qual perfil de cliente que está apresentando retenção, se está tendo churn, se não está tendo churn, quais são os cases que ela já tem, como é que ela está precificando o negócio dela, como é que ela está, né, ancorando a sua precificação em quais unit economics e principalmente também qual que é a máquina de vendas, qual que é a estratégia que ela vai criar e validar para adquirir e converter demanda, né? Então, além desse framework que a gente aplica, uma parte também de gestão e governança. Então, a gente também olha muito para gestão de cap table, divisão de responsabilidades entre os founders e assim por diante. Então, a gente passa uma boa parte ali do início do processo, em reuniões individuais com os founders, nesse aprofundamento, nesse dig deep, né, que a gente aprofunda durante 4 reuniões esses pontos aí com a startup para a gente chegar, de fato, em algum objetivo e milestones que ela tem que cumprir, principalmente ao longo dos primeiros 12 meses de interação conosco. Dentro ainda dessa etapa, a gente tem um kickoff, que aí a gente junta a turma ou virtualmente ou presencialmente.
Então, o kickoff, às vezes, a gente vai testar, inclusive, a gente vai voltar a fazer kickoffs presenciais agora em 2024, por conta da pandemia. Sim. Nosso processo já funcionava super bem remoto, sempre funcionou remoto, desde 2013, inclusive, a gente sempre acelerou startups de todo o Brasil. Mesmo estando a equipe em Porto Alegre, em São Paulo, a gente tem startups de Manaus, do interior de Minas Gerais, Fortaleza, Natal. Então, a gente sempre acelerou startups de todo o Brasil. Mas o nosso processo funciona super bem remoto. Então, desde o início aí, nesse kickoff, a turma se conhece também. Já se conheceu, talvez, do processo seletivo, mas se reapresenta. E a gente geralmente chama um ou dois founders da nossa comunidade para falar como é que foi a experiência de ser acelerado, como é que foi a experiência de tracionar, de criar um case. Então, as startups também se conectam entre si, já começam aquele processo de peer, que a gente chama, né, de peer pressure, porque tem 5, 6 startups que estão começando ao mesmo tempo, né, no mesmo batch, e elas também vão se olhando e vão se comparando, como é que cada uma está crescendo. Então, e elas vão, obviamente, nesse processo, não só se comparando, mas se ajudando mutuamente, e elas também interagem com as outras startups da própria comunidade. Então, essa etapa inicial de diagnóstico individual e de kickoff. E depois a gente tem cadências, né, individuais, nossa equipe de aceleração, que é composta por mim e pelo Felipe, que são a gente que basicamente acompanha semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente. A gente divide essas cadências aí pelo período que a startup está com a gente. Se a startup está no início da aceleração, a gente faz uma cadência mais próxima. Se a startup já está com um pouco mais de maturidade, já está caminhando quase com as suas próprias pernas, a gente consegue fazer uma cadência mensal ou bimestral, enfim, um pouco mais espaçada. Mas a gente tem reuniões individuais com todas as startups. E aí essa etapa, né, a gente sai da etapa de diagnóstico ali, né, vai para uma etapa mesmo de planejamento, em que a gente seta essas cadências, essas reuniões semanais, quinzenais ou mensais. A gente seta os objetivos, os milestones que a startup vai ter, que ela vai ter que atingir, e a gente também olha para a base de mentores. E essa etapa é muito importante, porque essa é uma etapa que a startup vai olhar para a nossa base de mentores, né, que são os investidores da UOL, os 378 pessoas lá que a gente tem no grupo. E ela vai também, dado os desafios que a gente levantou aqui nesse diagnóstico, quais são as pessoas que podem nos ajudar? E aí a startup faz esse levantamento do lado dela, e a gente na UOL também faz esse levantamento, a equipe de aceleração faz esse levantamento também, para depois a gente cruzar essas informações e chegar lá numa shortlist de 5, 6, 7 nomes que a gente vai introduzir a startup para esse mentor ou para essa mentora. Eles vão conversar, fazer uma primeira reunião, e aí, em paralelo às cadências de aceleração, rodam também as mentorias. Sim. Então essa já é a terceira etapa, a etapa que a gente já está rodando os acompanhamentos com as startups individuais. Em paralelo, ela está recebendo mentorias desse nosso grupo. Ela está participando das trilhas de conteúdo que a gente roda. Trilha sobre liderança e gestão de pessoas, Customer Success, Marketing Digital Growth, vendas, gestão financeira, fundraising. Então, a gente tem vários tópicos que a gente roda em formato de trilha, que são basicamente pegar um macrotópico, uma área grande lá, por exemplo, marketing digital, e fazer vários encontros dentro daquela área para a startup poder, com várias pessoas diferentes, para a startup poder se aprofundar naquilo. E ela também consegue começar a usar os nossos parceiros, né? Começar a usar os créditos de cloud, começa a usar as ferramentas de CRM, todos os créditos lá que a gente tem. Acredito que mais de R$1 milhão dentro do programa de parceiros que ela pode acessar. E aí essa terceira etapa de execução, que a gente chama, né, que a gente está no dia a dia ali com a startup, reunião direta com... A minha agenda, basicamente, é a reunião com o founder. A minha agenda do Felipe, a nossa, é bem preenchida por essas interações individuais com as startups e interação também com os mentores, para poder ajudar e olhar mais profundamente. E a quarta etapa é a etapa de ongoing, é a etapa que a startup, se ela conseguiu tracionar, encontrar esse caminho do Product Market Fit, provavelmente ela vai precisar nessa quarta etapa, ela vai começar a pensar numa próxima rodada. Uhum. Ela vai pensar nos seus próximos passos, se ela vai crescer mais por conta ou se ela vai eventualmente levantar rodada com algum grupo de anjo, com venture capital, com fundos de investimento. E aí existe a nossa área de portfólio, que aí sou eu e a Beatriz que olhamos mais, que é uma outra espécie de acompanhamento que a gente faz, mais focado daí
em fundraising. Então, aí existe a parte de acompanhar a startup também nesse próximo passo, ajudar a startup a produzir material, a criar sua estratégia do que são os próximos 18, 24 meses que ela vai, né, percorrer. E aí, para esse plano, quanto de dinheiro que ela vai precisar e qual que vai ser os fundos que ela vai conversar, quais que tem fit com a tese dessa startup, com o mercado, com o modelo de negócio. Faz as introduções com os fundos, que acompanha as startups nesse processo de relacionamento e negociação com os fundos também, com a expectativa de lá na frente a gente poder levantar essa rodada e aí a startup levantando essa próxima rodada, daí o fundo ou o próximo investidor que vai estar mais próximo dessa startup e a gente fica sendo consultado sob demanda. Então, assim, eu sei que falei bastante, mas basicamente é um trabalho que a gente acompanha a startup por pelo menos 12 meses individualmente, né? Essa era a pergunta que eu ia te fazer. Quanto tempo dura? Geralmente a startup ela tem o seu time frame próprio, porque Sim. tem startups que atingem fortes evidências de PMF com menos de 12 meses, e isso é muito legal, porque isso significa que a startup cresceu rápido, e aí essa startup ela tem um sex appeal, digamos assim, forte para fundos de investimento que estão interessados numa startup que está crescendo num pace acelerado. Tem startups que passam um pouco mais de 12 meses, ali 14, 16 meses, porque talvez tenham entrado muito early, muito no início, buscando esse PMF. Então a gente consegue adaptar o nosso processo para poder acompanhar essas startups, as startups que conseguem encontrar um caminho mais rápido antes desses 12 meses, por exemplo, a gente já consegue levar ela adiante ali para os fundos e fazer pensar nesses próximos passos de uma forma bem personalizada e a gente não busca fazer a startup se adequar ao nosso processo. Ao contrário, nosso processo se adapta ao perfil e ao modelo de negócio e à velocidade que aquela startup está crescendo. E a startup, se ela demorar um pouquinho mais para crescer, não tem problema. O nosso processo se adapta a isso também. E o importante é que ela encontre o caminho, que ela tenha unit economics saudáveis e mesmo depois dos 12 meses ela ainda pode estar numa boa condição de se apresentar para fundos e levantar uma próxima rodada e seguir sua jornada aí pensando em novos desafios, né? em novos rumos aí para a startup. Legal. E tu falaste ali sobre o processo seletivo. Como que é feito? Então, já vamos dar dicas para quem quer entrar no processo de aceleração de vocês. Boa. O processo seletivo da UOL a gente funciona uma aceleradora por batch, né? Então a gente tem 3 batches por ano. Significa que nós rodamos um processo seletivo a cada 4 meses. Então o nosso processo de cabo a rabo, ele dura esse período de 4 meses em que a gente tem basicamente 4 etapas. A primeira etapa é um formulário. Acho que é bem importante frisar isso, que a UOL é uma aceleradora que ela não vai olhar de onde é que você veio, onde é que você estudou, se você não tem que vir referenciado por ninguém. É um formulário aberto. Vai lá e aplica sua startup. Aí eu boto minha mão no fogo que você com certeza, mesmo se você não for investido, né, se você for receber um feedback, você vai receber um feedback de não aprovação se você aplicar, ou seja, você não vai ficar sem resposta. E aqui tem a Débora, que é a nossa Deal Flow Manager lá na UOL, que cuida desse processo e que cuida para que todo empreendedor, todo founder que aplique para a UOL não fique sem um feedback de negativa. Sim. A gente se preocupa muito com o fato do founder sair da UOL, mesmo que se ele não for aprovado no processo seletivo, nesse deal flow, ele sai com alguma lição, ele sai com algum feedback do porquê que a gente decidiu não avançar. E já nessa etapa de formulário, a startup já recebe esse feedback caso ela não avance. Então, por isso que a gente fala, é um formulário aberto. Você vai lá e se aplica. Óbvio que é um formulário que a gente precisa entender alguns aspectos do negócio, como time, principalmente, problema que a startup está resolvendo, qual é que é o produto, modelo de negócio, o mercado que ela está buscando explorar e algumas outras informações. Então, é um formulário que tem algum nível de detalhamento ali, mas que a gente acredita que quem está buscando investimento já tem aquelas respostas ali. E o formulário também acho que ajuda a pensar, o empreendedor também já recebemos esse feedback que quando para preencher o formulário, pensei em várias coisas ali que talvez eu não tivesse tão amadurecidas, então também serve para isso. Formulário de inscrição é a primeira etapa. A segunda etapa é uma entrevista com alguém do time da aceleradora. Então,
A Débora, o Felipe, a Nath, o Leco, a Beatriz vão lá e vão entrevistar essa startup para entender qual é o objetivo, qual a aceleração, por que ela está buscando investimento, explorar um pouco dos pontos que a gente não consegue aprofundar num formulário, ouvir do founder, conhecer o founder é muito importante, né? Você ter tirar a barreira do formulário é muito importante. Então, conhecer o founder, conhecer talvez até o time, às vezes o time participa também dessa entrevista, que dura em torno de 1 hora. A gente também explica o wall, porque às vezes o founder aplica e aí ele tem algumas dúvidas que ele gostaria de tirar. Tirar com alguém do time é sempre melhor. Então, a gente também reserva um tempo para fazer um Q&A ali com o founder sobre o wall. A terceira etapa é um comitê, e aí não é um comitê, na verdade, é etapa de comitê, que são vários comitês, na verdade. Nessa etapa, a gente tem startups que são health techs, fintechs, startups. Agora a gente teve um comitê específico para IA, que foi muito legal. Então, assim, a gente pega essas startups e classifica elas de acordo com o seu mercado ou com a sua tecnologia. Então, digamos, a gente tem 10, 12 comitês paralelos rodando, em que a gente faz uma reunião individual com a startup de 1 hora, 1h30, e a gente convida os nossos investidores que têm expertise naquele setor ou com aquela tecnologia, ou com aquele modelo de negócio. E aí uma interação mega dinâmica, assim. Tipo, é a startup apresentando o seu pitch ali durante até 5 minutos, ela pode fazer em menos. Os investidores receberam o material de forma antecipada da startup, então eles já chegam na reunião com algum ganho de contexto. E aí depois, na próxima 1 hora, é ping-pong, assim. Aí são 3, 4, 5 investidores ali olhando para aquela startup. Seu modelo de negócio, você está testando assim, já testou assado? Essa máquina de vendas que você está fazendo assim, você já tentou fazer de outra forma? Por que você está fazendo dessa forma? Sua equipe, explica um pouco do seu background, por que você escolheu empreender nesse mercado. Então é uma troca muito dinâmica e muito rica para a startup e fica, né, é um momento ali muito bacana de participar porque agrega para as duas partes. E esse é o grande objetivo. A gente está selecionando, mas no fundo a gente também quer ajudar aquele founder, mesmo a gente não investindo, a gente se preocupa muito em dar esse give back ali para o founder que está ali doando o seu tempo, enfim. E aí essa etapa de comitê, ela é uma etapa semifinal, em que a gente daí seleciona desse comitê as 10 startups, geralmente, que a gente vai levar para o All Day, que é basicamente o dia de pitch. Aí a gente geralmente não, a gente faz num sábado. O próximo All Day, inclusive, é agora pós-South Summit, né? O South Summit que acontece, acho que é 20, 21 e 22 de março. A gente vai fazer no sábado, no dia 23, aqui em Porto Alegre. A gente faz em Porto Alegre ou em São Paulo. A gente está alternando. Então, esse próximo em março vai ser em Porto Alegre. O próximo em agosto, né, que é o próximo o All Day, vai ser em São Paulo. Lá em dezembro, que é o terceiro, vai ser em Porto Alegre de novo. Então, a gente faz... É um evento presencial, em que as 10 startups, na parte da manhã, apresentam o seu pitch de 5 minutos. Tem mais ou menos 10 a 15 minutos de Q&A com os investidores. Aí os investidores estão presencialmente, boa parte deles, e boa parte deles também participa remoto. A gente investe numa transmissão legal para que o investidor tenha condição de participar com alto nível, né, com alta qualidade. Então, na parte da manhã são os pitches. Na parte da manhã também tem cada startup que apresenta tem essa interação de perguntas e respostas. E depois que a gente encerra os pitches, a gente almoça com os empreendedores, na verdade. Ainda tem essa parte que é legal, que é uma parte mais de networking. Então é um almoço informal, todo mundo em pé, cervejinha, uma coisa mais, né, mais leve. Muitos investidores aproveitam para tirar dúvidas que não conseguiram tirar durante as apresentações. E a gente aí faz esse momento informal de almoço e depois, na parte da tarde, os empreendedores são liberados e os investidores voltam para o auditório para a gente discutir cada uma das startups. A gente investe ali pelo menos 15 a 20 minutos por startup discutindo, e aí cada investidor vota, ele utiliza as suas moedinhas para poder botar. Eu quero botar 3 moedinhas naquela startup. É um modelo meio gamificado para, no fundo, a gente ter a lista, né, das startups que tiveram maior preferência dos investidores. E aí a gente seleciona geralmente 4, 5, até 6 startups das 10 que apresentaram. Não existe o número mínimo nem o número máximo, tá? Então varia muito e a gente entra como grupo. Então não é o investidor selecionando, eu quero investir naquela, eu quero investir naquela, não quero investir nessa. A gente entra como grupo para justamente a gente poder ter foco naquelas startups
que vão apresentar. E acho que só um detalhe importante que eu não falei, que dentro dessa etapa final, a gente conta também com o apoio de uma consultoria de RH, uma consultoria que nos ajuda a mapear o perfil comportamental dos founders, e aí essa consultoria faz o assessment com cada startup, e na parte da tarde ali, antes da gente discutir a startup, essa consultoria faz um resumo do que achou do time da startup, como é que esse time toma decisão, qual é a importância daquela, do sucesso daquela startup para a vida de cada founder, como é que eles trabalham juntos. Então a gente investe uma boa energia também e recursos para ter bastante informação sobre o time da startup também. E aí selecionamos ali, geralmente a cada 4 meses sai um batch de 4 a 6 startups, geralmente. Legal, e esse ponto que tu falou do time é uma coisa que, quando a gente fala aqui em investimento no podcast, sempre é tocado, né? Da importância de conhecer o time da startup, da empresa que vai ser investido, acelerado, enfim, porque no fim do dia são pessoas, né? E sem conhecer essas pessoas bem, o negócio pode acabar sendo muito arriscado, né? Ele é arriscado de qualquer forma. Sim, mais arriscado ainda, né? Ele é, se não fosse arriscado, não seria... No risk, no fun. A gente costuma dizer que quando a gente investe nas startups, no estágio que a gente entende, às vezes, uma analogia legal de fazer, que os riscos é que nem uma cebola, né? Então, a partir do momento que a startup vai avançando no seu estágio de maturidade, no seu faturamento, clientes, etc., você vai removendo as camadas de risco. Sim. Então, a gente costuma dizer, quando a gente investe, quando a UOL investe, os riscos estão todos ali. Então, a cebola não está descascada, né? A cebola está com todas as camadas ali no início. Então, tem risco de mercado, quer dizer, a gente não sabe se o mercado vai ser grande o suficiente para aquela startup crescer, se o mercado vai comprar aquele produto, então tem risco de produto também, se o produto está bem desenvolvido, se de fato resolve um problema. A única coisa que talvez a gente não pode errar é no time, porque todas as outras incertezas estão ali. Então a gente se preocupa bastante em investir no time e a gente sabe que investindo num bom time, mesmo que aquele mercado não esteja tão claro, aquele produto não esteja tão claro, um bom time vai saber se virar, vai saber usar a caixa de ferramentas que a UOL oferece para poder tracionar e para poder crescer e escalar a sua startup. Uma história muito, muito legal nesse sentido é a da Squid. A Squid chegou para a UOL com um produto, eu não diria que é um produto, tá? Eu diria que era um PowerPoint super sexy do ponto de vista... parecia ser muito legal, parecia fazer muito sentido do ponto de vista de negócio aquele PowerPoint. E era uma outra época, era muitos anos atrás que a gente investiu na Squid, em 2014. E a gente olhou para aquele... eu não entendia nada de mercado de influencer marketing, tipo influenciadores digitais 2014. O que era isso? Ninguém sabia o que era isso. Sim. Então, sei lá, não sei, parece ser um negócio legal, mas aí eu olhei pro Carlos e pro Felipe, que são os founders da Squid, e eu falei, esses caras, se eles não acertarem nessa abordagem, eles vão acertar em outra. Acho que a gente tem que fazer parte desse negócio. Acho que a gente tem que investir nessas pessoas, porque essas pessoas parecem ser muito espertas e acho que elas vão saber o que fazer. E a gente investiu na Squid, geralmente num estágio, num estágio que a gente não investe, que é num estágio quase de PowerPoint. Ela estava saindo do PowerPoint, tinha alguns clientes ali negociando, mas não tinha ninguém fechado. E ela basicamente entrou para aceleração, pegou a grana com a gente, ela foi para o mercado, e aí a gente sempre cita aqui a figura do Thiago Ritter, que é investidor da UOL desde o primeiro fundo, fundador da W3 House, que é uma das maiores agências digitais do Brasil. E o Thiago foi o mentor da Squid naquela época. E o Thiago levava a Squid para reuniões com agências, com grandes anunciantes. Basicamente, eles pegaram aquele PowerPoint, tocaram fora, todo o produto que eles estavam fazendo naquele sentido abandonaram e eles pivotaram para fazer o que a Squid ficou conhecida depois como scouting de influenciadores, depois de gestão de campanhas com influenciadores, em que ela pivotou o negócio bastante. Era um negócio B2C no início, nada a ver com o B2B depois que ela acabou pivotando. E essa startup, ela representou aí um dos maiores êxitos de uma aceleradora no Brasil. Então foi um caso assim de super sucesso em que a gente olhou muito pro time. Sim, apostou no time. Apostou no time. E deu muito certo. E, Felipe, quais são os erros que as startups podem cometer nesse processo de aceleração?
Uma boa pergunta. Geralmente, os founders, eles são muito orientados a produto. Então, e produto é importante. Às vezes a gente sempre a gente sempre tenta, né, não ser muito extremo assim. Não, a startup tem que ser 100% olhar para o mercado, vende e depois entrega. Ou, sei lá, não, fica 2 anos desenvolvendo produto para depois vender. A gente tem casos que, quando a gente fala desses extremos, às vezes parece que os dois estão errados. E nós temos cases de sucesso. Por exemplo, a própria Squid, quando eu comento, né, que ela não tinha produto, mas ela foi muito olhar para o mercado para ver o que o mercado queria comprar e depois ela foi desenvolver produto. Então, essa abordagem de olhar muito para o mercado funcionou com a Squid. O outro caso que eu citei no início da minha apresentação, que foi a Movidesk, foi ao contrário da Squid. A Movidesk tinha um produto robusto desde o início. Em que o Donizete até comenta, ele brinca. Eu peguei todo aquele playbook de startup, de Lean Startup, e eu basicamente ignorei todas as boas práticas daquilo. Porque eu desenvolvi muito produto, eu me preocupei muito em ter um produto consistente, porque meu cliente era um B2B, eu vendia para equipe técnica, então eu não fui muito aquele founder que foi para mercado vender para depois entregar. Não, eu fiquei um bom tempo desenvolvendo o produto, arrumando as regras de negócio ali, corrigindo bugs. Então, se você for falar da Squid, que é uma startup que teve uma abordagem muito forte ao mercado no início, para depois desenvolver produto, ou a Movidesk, que teve uma abordagem muito de produto para depois ir para o mercado, você não tem um playbook, assim, você não tem uma bala de prata para dizer para os founders. Tanto um lado quanto o outro são perigosos. Poderia ter dado errado as 2 histórias. Ainda bem que eu estou falando aqui de 2 histórias de sucesso. Sim. Mas você olhar só para mercado e não ter um produto para entregar pode ser um problema. Assim como você também ficar muito tempo desenvolvendo o produto, né, com a porta fechada lá, né, e ficar aquele quarto escuro desenvolvendo sem falar com o mercado também pode ser muito perigoso. Então, as startups às vezes têm dificuldade de navegar nesse espectro. E aí a gente busca sempre um apoio das mentorias, e aí foi muito importante, é muito importante como teve a Squid no caso do Thiago, e a Movidesk até também, com a gente conseguindo apresentar a Movidesk para vários clientes B2B, para que se conseguisse falar de fato com o decisor e ele poder analisar aquilo de uma forma mais técnica, mais criteriosa. Então, founders precisam olhar muito de fato para o problema que eles vão resolver e basicamente, né, de fato, se o cliente está disposto a pagar por aquilo. Muitas vezes a gente recebe até, dentro da seleção ainda, antes da startup ser acelerada, startups que estão buscando resolver um não problema. Sim. Aquilo não é um problema. Acho que não, dificilmente alguém vai pagar por aquilo. Me comprova, então. Me mostra evidências de que tem alguém pagando por esse problema que você quer resolver. E aí, quando a startup não mostra, pode ser que o founder esteja se deparando com um não problema. Aquela coisa que nice to have, mas que talvez o mercado não esteja disposto a pagar. E durante a aceleração, a gente costuma encontrar esses casos de founders que eu acho que eu estou com dificuldade de criar o meu primeiro case, às vezes, por exemplo. Então, assim, a startup entra na aceleração. Uma das abordagens que a gente tem num programa de validação constrói 5 evidências de que você resolveu o problema. Se constrói 5 cases que você evidencia que você resolveu o problema. Ou seja, o cliente teve 1 milhão de economia no ano e o seu produto cobra uma fração disso, ou seja, você acabou de colocar 80% desse 1 milhão, por exemplo, no bolso do seu cliente. Isso é um case. Então, assim, a gente busca muito que a startup tenha essa abordagem quando ela está naquele início. E depois, quando a startup vai para Product Market Fit, ou seja, entendi como é que eu valido o meu case, agora eu preciso dar um pouco mais de tração para o meu negócio, muitas vezes a startup se embanana com um teste de canal. Então, na aceleração é muito comum a startup testar canais pagos e buscar emular ou fazer jornadas de aquisição mais caras ou mais facilmente copiáveis do que ela refletir de uma forma mais estratégica de como é que eu vou gerar minha própria demanda de uma forma própria, de uma forma, né, que seja muito mais difícil de copiar e de replicar. Porque às vezes você olha para canais e você pensa que eu vou investir em canais de mídia paga. Você vê várias startups que reclamam, estão copiando meus anúncios, estão copiando minhas landing pages, porque Isso de fato é algo muito copiável. Você não está criando barreiras de entrada nesse sentido. Então, quando você olha para canais de aquisição, se você olhar de uma forma mais estratégica, você
investir em canais que talvez não deem retorno tanto curto prazo, mas a mais médio e longo prazo, você pode criar o diferencial para o seu negócio que às vezes não está em produto. Que muitos investidores perguntam para as startups, qual é o seu diferencial de produto tecnológico? Difícil você reinventar uma roda assim, com tantas ferramentas disponíveis para você fazer um produto. Os produtos são muito parecidos, os produtos também, as próprias interfaces são copiáveis. Agora, se você tiver uma forma própria de gerar demanda, de relacionamento de mercado, uma coisa muito específica da sua startup, que você detém o conhecimento para fazer aquilo, você pode estar construindo diferencial. Barreira de entrada, não no produto, mas na estratégia de máquina de vendas, de aquisição de clientes. Então, às vezes, as startups se embananam um pouco com isso também. E fora a parte de gestão financeira, a parte, né, de gestão de cap table, a parte de gestão de pessoas, que às vezes a startup tem muita dificuldade, né, de contratar gente, de treinar, de desenvolver, de achar a pessoa certa para o cargo certo. E isso, quando a startup começa a crescer, começa a ser uma dor que a gente vê que ela é bem recorrente nas startups ali que são aceleradas. Legal, então fica aí para quem está nos ouvindo algumas dicas já do Felipe em relação ao o que não fazer. É importante também, né? Não só quem está sendo acelerado, né? O que não fazer de forma geral. Com certeza. E, Felipe, lá no início a gente falou bastante sobre... a gente tocou muito na questão da comunidade de founders, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho mais como é que funciona, como é que eles colaboram com quem está sendo acelerado. Legal. Então, hoje na UOL a gente tem grupos digamos assim, classificados por perfil. Então, a gente tem o grupo dos founders, que é um grupo geral que está todos os founders ali. Então, é um grupo fechado para os founders. Uhum. Então, esse é um grupo que geralmente tem trocas estratégicas, assim, digamos. Eu estou com um problema aqui que eu preciso, talvez, demitir uma pessoa. Alguém já fez alguma coisa nesse sentido, me ajudem. Eu estou com problema de performance, estou com problema de... Estou com uma dor aqui na parte de investimento. Eu quero levantar uma rodada, mas eu estou sentindo essa dificuldade. São trocas entre founders, que é aquela coisa que fica... Né, é muito mais produtivo e valioso você trocar com quem... A gente brinca, né, com quem já tomou vento na cara. Então, tem um grupo de founders que é específico para isso. De WhatsApp. Grupo de WhatsApp eu tô falando. Tá? A gente já testou Slack, já testou outras coisas, e o grupo de WhatsApp o que funciona melhor. É o que funciona melhor. Então, a gente tem esse grupo de founders e a gente tem depois grupos temáticos. Então, tem grupo de tecnologia, tem grupo de marketing, tem grupo de vendas. Então, assim, a galera aí busca, obviamente, né, dentro desses grupos, trocar em cima dessas áreas. E aí, esses grupos eles são abertos principalmente para os colaboradores das startups, geralmente o head de vendas, a head de marketing. E aí, nesses casos desses grupos, é muito legal porque a troca também ela acaba sendo mais tática. Assim, tipo, estou fazendo uma campanha e meu custo de aquisição está tanto, alguém tem alguma opinião sobre isso, estou fazendo uma estratégia nova de vendas aqui de canais, alguém pode me ajudar. Então, assim, aí a galera... E aí é muito legal porque não só nesses grupos, como nas próprias trilhas de conteúdo que a gente organiza, tá sempre rolando alguma trilha de conteúdo lá no dia a dia da UOL. Os founders colocam as pessoas, né, os colaboradores que vão entrando na startup, e isso acelera a curva de aprendizado e acelera a rampagem de vários profissionais. Então, imagina, você contratou uma pessoa de vendas e aí você coloca ela na trilha de vendas B2B lá da UOL. E aí essa pessoa de vendas ela pode conversar com outra pessoa de vendas de outra startup que também, ou que já tem uma trajetória, né, um pouco mais de experiência profissional. Então, acelera muito também essas áreas mais táticas assim, da startup. E a galera está sempre trocando. É impressionante. O grupo de tecnologia, por exemplo, ele é a galera mais nerd ali, os CTOs, enfim, a galera de produto. E a galera troca muito, assim... Estou com um custo de nuvem de tanto. Alguém tem alguma dica de como baixar o custo nessa nuvem aqui? Estou com um problema, né, para consertar um bug em tal framework aqui. Alguém pode me ajudar? Então, e aí a galera de tecnologia ela é mais dinâmica no sentido assim, é mais papum. Assim, tipo, a galera tem uma dúvida técnica lá, a galera já vê uma outra pessoa e responde logo em seguida. Então, o tempo de resposta é muito rápido. Aí, na prática, que é o que a gente busca fazer, você... Em vez de você passar talvez uma semana, 2 semanas estudando um assunto para saber como resolver, vem a pessoa lá e te fala, eu fiz dessa forma, deu esse resultado. Ou seja, você acabou de ganhar 1 ou 2 semanas. Então, e é essa a grande ideia da aceleração, né? Você fazer
as coisas corretas mais rápido, né? Sim. Então, ajudar a galera a errar menos também. Acho que esse que é o grande propósito desses grupos. Aí a galera troca muito e a gente reconhece, inclusive, dentro lá da área de comunidade, que a Nath e o Leco que tocam, a gente reconhece o engajamento dos membros da comunidade mais engajados. Então, sempre quem troca mais recebe lá um mimo no final de cada semestre, no final de cada ano, a gente manda um agrado aí para quem colabora com a comunidade de founders da UOL. Legal, e isso acaba gerando um incentivo maior, né? E criando esse senso de comunidade que é tão presente no ecossistema de tecnologia e inovação. E, Felipe, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, a gente ficaria muito tempo conversando, né? Mas a gente tem que... Então eu ficaria mesmo. A gente tem que cumprir aqui o nosso horário, até para te liberar para as suas outras demandas, que a gente sabe que é corrido. Queria que tu falasse um pouco sobre como está o cenário atual de investimento no Brasil. Legal. Essa é uma pergunta que a gente também poderia ficar bastante tempo aqui conversando. E, assim, o mercado ele passou por um momento complexo ali pós-pico, né, de pandemia, pós-pandemia, de valuations, né? A gente teve muitos investimentos feitos em um cenário que era muito específico e que, bom, deu uma ressaca forte depois, em que alguns fundos diminuíram sua exposição, a Venture Capital, a gente teve alguns comunicados bem fortes, assim, contundentes de fundos bem renomados, né, dizendo que estavam diminuindo sua exposição nos ativos de Venture Capital, em que a gente sempre, né, no nosso caso aqui da UOL, a gente sempre óbvio, olha para isso com bastante atenção. Mas se eu for resumir, assim, os 10 anos da UOL, nós nunca paramos de investir um segundo sequer. Então, assim, óbvio que tem a ver com o modelo resiliente de aceleradora, que é o que a gente criou. Então, a gente tem esse modelo de criar os grupos de anjo, de financiar a operação da aceleradora, de financiar 2 anos de investimento, mais 7, 8 anos de desinvestimento. Ou seja, a gente levanta recursos para ficar com 10 anos, né, ficar 10 anos trabalhando o nosso portfólio para dar retorno. Sim. Então, o fundo 1, por exemplo, que começou lá em 2013, que foi o fundo que deu o retorno né, que teve a Squid como principal case. Ele é um fundo que ainda tem 2 startups ativas. Então, só para citar um exemplo de que nós estamos aqui pelo longo prazo. Então, eu vejo o cenário como muito positivo para 2024, para 2025, para os próximos anos, porque acredito que no estágio que a UOL investe, no estágio, né, do super early stage, eu acredito que sempre vai ter gente boa querendo criar um grande negócio e fazer criar sua startup e de fato depois crescer e virar um grande negócio, assim. E acho que vai ter muito espaço para isso nos próximos anos e a gente está sempre muito otimista. Nesses 10 anos a gente nunca foi pessimista em relação ao cenário. E no caso da UOL, a gente olha muito para os fundos, né, que investem pós-aceleração, porque se a gente for pensar na jornada, eles são os clientes do processo de aceleração. Sim. Então, eles olham para as startups, olham para os ativos e esse aqui é um bom ativo, eu quero investir. Acho que isso a gente olha também muito para isso, a gente busca ter um relacionamento muito próximo com esses fundos de seed, né, e série A, que investem em seed e série A no Brasil, principalmente. Então, e esses fundos também, eles olham muito para o portfólio da UOL como uma forma de a startup já ter tido uma série de validações, do founder já ter usado a grana de aceleração para aprender, ou seja, para cometer alguns erros, que é do jogo. Então, sim, descartar o que não funciona e apostar 2 vezes no que está funcionando. Então, esses fundos também estão olhando para a própria aceleradora, não só para a UOL, como outras aceleradoras que tem no Brasil fazendo um grande trabalho, como uma espécie de validação, e que acho que no nosso caso, a gente, olhando para a startup, né, que está com um grande time ali, fundador, trabalhando numa oportunidade de mercado que realmente faça sentido, a gente é super otimista para os próximos anos e, inclusive, nosso próximo, né, acho que o nosso próximo milestone, assim, marco da UOL, é chegar nas 200 startups investidas. Então, a gente está com uma ideia de, obviamente, investir em mais 40 startups nos próximos 2 anos. Então, já estamos com 153. Então, a gente deve chegar bem próximo das 200 startups no final do ano que vem. E no final do ano que vem, certamente, a gente já vai estar falando de um novo fundo da UOL que a gente deve levantar também,
como, né, o 7º fundo da UOL. Já estamos no 6º. E sempre com essa... apostando e apostando de novo e reapostando. Já apostamos 6 vezes, né, nesses 10 anos nas startups early stage, que a gente acredita naquele empreendedor, naquela empreendedora que está começando e que precisa de ajuda para crescer, e a gente está aí para isso. Então, com essa expectativa positiva, mais que positiva, né, e vai com certeza se concretizar, a gente vai encerrando o nosso podcast. Felipe, quero te agradecer muito pela companhia aqui, por nos trazer mais clareza e elucidação sobre esse processo de aceleração. E a gente abre espaço agora também para você deixar suas considerações finais, para falar diretamente com quem aí pode ser uma dessas 40 startups. Legal. Bom, a gente... acho que considerações finais, eu queria agradecer. Acho que foi um prazer enorme estar aqui. Eu admiro muito o trabalho da Silva Lopes, né? A gente tem vários cases em comum já, várias startups que usam os serviços de vocês, e acho que é um prazer estar aqui. Espero que essa parceria continue gerando frutos aí para os dois lados nos próximos anos. Queria reforçar aqui o fato da UOL estar sempre com o bet aberto. Então, para aquela startup early stage, aquele founder early stage que está no início da sua trajetória e está naquele estágio, não encontrei ainda product market fit, eu gostaria muito de encontrar. Acho que a UOL pode ser um caminho interessante para essa startup, para esse founder. Então, queria só reforçar que basta entrar no site wall.ac, né, www.ac. Então, que a gente está sempre disposto a conversar. Lá você consegue se cadastrar seu e-mail para você receber mais informações sobre a abertura de batch. Está sempre aberto, porque na prática a gente só pede para a startup aplicar, né, quando a gente efetivamente está conseguindo analisar aquele lote de startups, né? Então, geralmente depois de um batch, quando a gente finaliza, ele fica ali um tempinho fechado, mas logo depois ele abre de novo. Então, a startup geralmente tem aí 3 janelas de oportunidade para falar com a gente, e a gente quer conhecer esses novos founders aí de startups early stage aí, que a gente pode ajudar aí a repensar o futuro e, enfim, construir grandes cases aí no cenário de startups do Brasil. Legal. E, Felipe, como forma de agradecimento aqui da tua participação, da tua colaboração, a gente quer te entregar um mimo do nosso patrocinador. Muito obrigado. O mimo a gente aceita. Muito obrigado, pessoal do Silva Lopes, pessoal do Asas também. Um grande case aí do nosso ecossistema. Obrigado. E agradecer também a quem está nos ouvindo. E também reforçar o recado do nosso patrocinador. No Asas, você encontra soluções que aceleram e simplificam a gestão financeira da sua empresa, além de reduzir a inadimplência com lembretes automáticos de cobrança para os seus clientes, via WhatsApp, SMS, e-mail ou robô de voz. Tudo em poucos cliques. Acesse asas.com, lembrando que Asas escreve ASAAS, e conheça a conta digital completa para empresas. Agradecendo então mais uma vez a companhia de quem está nos ouvindo e nos assistindo, e até o próximo episódio.